Se ele levou as nossas dores, por que ainda dói tanto? Porque quando ele levou as nossas dores, ele não estava fazendo nenhuma promessa de que não doeria jamais. Ao contrário, ele levou sobre si as nossas dores, mas fez questão de dizer: no mundo tereis dores. No mundo tereis aflições, tereis perseguições, sereis traídos, sofrereis, no mundo vos escondereis, no mundo um irmão trairá outro irmão, um amigo outro amigo. Em família vocês terão dificuldades, pessoas poderão odiar vocês sendo da própria casa. Esse é aquele que levou sobre si as dores de nós todos e nos diz que nós que o seguíssemos iríamos experimentar dores e aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele tinha levado todas as dores humanas, todas as tentações humanas, a tal ponto que, do ponto de vista da fisiologia, o coração de Jesus explodiu. Aquele sintoma de sair sangue e água, os especialistas dizem que só acontece num extremo sofrimento, onde um coração, mais do que infartasse, ele explodisse de dor. Aí causaria aquele derrame de sangue e água, que foi o que aconteceu quando o coração dele, esse lado, foi perfurado. O coração dele tinha sido explodido internamente, de agonia, de dor. Levou sobre si, experimentou tudo. Tudo que dói em mim, doeu nele. E não doeu só o que dói em mim, doeu a soma de todas as dores do primeiro ser humano ao último ser humano. Ele foi o nervo exposto da humanidade, do passado, do presente e do futuro, em convergência absoluta de todas as dores, de todas as agonias, de todas as vontades de morrer, de todas as aflições, de todas as culpas, de todos os pecados, tudo ele já levou sobre si. Como também foi tentado em todas as coisas. Em todas as tentações. Você tem tentações? Você tem aquilo que você chama de minha tentação, foi tentação para ele também. Aí você diz: ah, não, ele nunca teve uma tentação homossexual, homoafetiva. Você não sabe, meu filho. O escritor de Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Tudo que pode passar na condição humana, na mente humana, passou pela dele. A diferença é que ele não cedeu a nada, não se seduziu por nada. Por isso, conheceu tudo e não pecou por causa de coisa alguma, mas provou em si mesmo. Ora, e quando eu, que creio que ele levou sobre si as dores de nós todos, experimento minhas dores, e eu já experimentei muitas dores, e ainda experimentarei outras tantas. Se quem dera eu morresse dormindo, ou morresse como aqueles patriarcas que só recolhiam o pé à cama e partiam. Coisa deliciosa. Mas não é sempre que acontece assim. Muitas vezes a gente parte gemendo, 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 gemendo. Como eu vi a minha mãezinha gemer, 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 não aguentar mais, e todo dia me implorar: Caio Fábio, meu filho, pede a Jesus para me tirar logo daqui. Eu não estou aguentando de tanta dor. E não adiantava anestesiá-la, nem ela queria ficar anestesiada, ela queria ficar lúcida com a gente até o fim. Mas não estava aguentando de tanta dor, no entanto, ficou lúcida até o fim. Meu pai não foi o caso, foi outra situação. Mas eu tenho uma tia que me deu tanta dó, tanta compaixão, de ver aquele câncer no fígado dela e ficando enorme, tomando conta, a barriga
imensa, 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 imensa. E ela, você olhava para ela, você só via dor, 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 dor. E eu me ajoelhei ao lado da cama dela, eu só pedi ao Senhor que a levasse logo. Eu não pedi nada, só disse, Senhor, abrevia as horas dela. Se forem dias, os dias dela, mas abrevia. Abrevia. E fiquei muito feliz quando ela morreu no dia seguinte. Muito feliz, porque eu não aguentava mais ver tantas dores. Agora, se ele levou sobre si as nossas dores, por que ainda dói tanto? Vai doer sempre. A diferença brutal é que quando eu sei que ele conhece as minhas dores e levou sobre si as minhas dores e as minhas angústias, isso começa a matar em mim toda a autopiedade. Eu olho para ele e eu dialogo com aquele que sabe como dói, onde dói e o que é doer. Dialogo com aquele que não é um outro para além da condição humana. Ele foi mais humano do que eu e do que todos os humanos. É o Filho do Homem e é o meu intercessor. E o escritor de Hebreus diz que ele intercede porque ele conhece as dores pelas quais ele intercede, as tentações pelas quais ele intercede, as angústias em relação às quais ele se solidariza com todos nós. Só saber disso em fé, crendo, para mim, já é o alívio dos alívios. Por isso que Pedro diz para lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Lance, lance. Pedro não sentiu dores? Sentiu dores até morrer. Paulo sentiu dores até morrer. Todos nós sentiremos dores. Não sentir dor é um sinal de doença, de dessensibilização. Seria como orar pedindo que eu ficasse leproso, que alguma coisa me dessensibilizasse a capacidade de sentir. Eu não quero isso. Eu quero viver sentindo tudo que um ser humano tenha que sentir. E precise sentir. Porque sem a experiência da dor, ninguém é transformado, ninguém é curado. Ninguém é melhorado, ninguém é humilhado, ninguém é quebrantado, ninguém é desensoberbecido, ninguém aprende a pensar, ninguém se condói, ninguém aprende a compaixão, a misericórdia, a solidariedade. A dor é a melhor mestra para quem endurece o coração, é a melhor chance de salvação para quem anda distraído. Ele levou sobre si as nossas dores para arrancar de mim as dores que matam a minha alma, para me salvar da não dor que pode me anestesiar o ser para sempre. De modo que quando dói, eu sei que dói porque é um fenômeno da carne, do sangue, da alma, do espírito, doer, é um sinal de que eu estou vivo. Mas já não dói como culpa, como antigamente. As pessoas sentiam dores. O que fizeram com Jó? Os amigos foram visitar querendo que Jó confessasse os seus pecados. Porque ele tinha perdido tudo que tinha, todos os filhos, todos os bens, e estava tomado de câncer, por dentro e na pele e por fora. Todo purulento. Quando ele abria a boca, as pessoas tinham que ficar distantes, porque o cheiro de podridão que exalava do interior dele era horrível. E os amigos diziam, conta os teus pecados, para explicar a tua angústia e o teu sofrimento. E ele dizia, eu não tenho pecado para confessar, nenhum para vocês. Eu sou um pecador, mas eu não fiz nada para que isso me visitasse. Isso aqui é um absurdo, mas a vida está cheia de absurdos. Eu falo sobre isso no meu livro, O Enigma da Graça, que quem está sentindo dor deveria ler urgentemente e entender
ou quem não está, mas está com perguntas a esse respeito, deveria ler. E no fim ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Apesar de toda essa dor que está aqui, eu sei. Isso vai me melhorar, como melhorou. Ele termina dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A dor salva a gente. Só que eu, por exemplo, quando sinto dor, eu não faço perguntas. Ele já levou sobre si o que poderiam ser as perguntas. Não tem nenhuma pergunta sobre dor nenhuma, sobre angústia nenhuma. Tudo faz parte. Viver é sofrer. É um axioma do budismo e é um axioma do evangelho também. Viver é sofrer. É um axioma de qualquer que seja a filosofia sensata da Terra. A vida implica em dor. Uma existência sem dor é uma existência fadada à desgraça humana, porque é a dor que nos sara da doença da não-dor, que é a doença da presunção dos seres que se julgam existirem num estado superior, seja diante de Deus, seja no corpo, seja em que dimensão seja. A dor é pura graça de misericórdia, por isso dói, mas dói sem medo, dói sem culpa, dói sem angústias existenciais de perguntas: por que que Deus me abandonou? Dói porque doer faz parte do existir, porque no mundo a gente tem dores e aflições, mas a gente pode aprender com ele a atravessar, a aprender a cruzar os corredores poloneses do desprezo, sabendo que nós vamos ter posteridade, sabendo que nós vamos ressuscitar para uma gloriosa experiência de transcendência, onde não há mais lágrimas e nem dor, mas também não há mais babaquice do pecado em nós. Dói para você não se perder, mas eu gostaria que você aprendesse a sentir dor. Ela é inevitável, não busque a dor, mas quando ela vier, não transforme a dor em culpa, nem em medo, nem em questão filosófica, nem em pergunta, nem em nada. Jesus mandou transformar a dor em bom ânimo. Em bom ânimo. Isso passa, não fica para sempre. Passa até porque, se for incurável, a gente morre e passa. E a gente não morre quando morre, a gente transcende depois que morre e entra no eterno. Agora, passa porque toda depressão pode ter um fim, todo pânico pode ter um fim, toda angústia pode ter um fim. Eu, na minha vida, já passei por muitas coisas, mas tudo teve fim, tudo tem fim. Quando você está no meio daquele sofrimento, a melhor coisa a dizer é: eu sei que tu estás de passagem e não és bem-vindo. Eu te reconheço, mas não te dou abrigo. E vou tratando a vida com bom senso e com bom ânimo. No dia seguinte, 2 dias depois, você já está noutra e nem notou. E vai andando, vai dando passos de bom ânimo sobre o chão das agonias e das dores. Passos de bom ânimo sobre o chão das agonias e das dores. Viver com Cristo é dar passos de bom ânimo sobre o chão das agonias e das dores. Ir adiante,